Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do esporte. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, eu vou comentar com vocês sobre o interesse, né? Parece que é sério, acerca da possível contratação do Christian Rivera, jogador do Tijuana, né? Tijuana do México, né? Tijuana é, de fato, um clube bastante peculiar. Não é fácil jogar lá. E quem se destaca nos Tubarões lá de Baja Califórnia, né? Costuma ser jogador realmente bem interessante. E é o caso, a meu ver, deste jogador é o Christian Rivera. Então, de cara, gente, sim, pedir para você, deixa o like, tá? Deixa aí um comentário, pode criticar, pode deixar sugestão também, se for o caso, tá? Eventualmente, se você puder, né, e tiver desejo, deixa um pix para dar uma força aqui para o canal. A chave está aqui, né, rodando aí, e vai estar no comentário fixado, caso você evidentemente possa, de qualquer valor, tá? De qualquer valor. Se não for o caso, tamo junto, tá tudo muito bem. De antemão, também pedir desculpa aí para os torcedores e torcedoras do Leão da Ilha, em virtude da qualidade aí da imagem, né? Tivemos problemas aqui com as câmeras, né? Precisamos de novas, né? E também o celular que eu utilizava aí para fazer o socorro também não funcionou. Também, no mesmo dia, né? Foi tudo embora. Então, perdão aí pela imagem, né? Que não está tão boa assim, né? Estamos cuidando disso nos próximos vídeos sobre o Leão da Ilha. Provavelmente teremos aqui uma imagem melhor. Tudo bem? Vocês me perdoam por isso? Então, vamos falar então sobre o Rivera, que é um jogador de 29 anos, tá? Um jogador bastante interessante. Eu o conheço há muito tempo e eu não entendi porque que esse jogador não teve um destaque muito mais amplo uh, em temporadas anteriores. Nunca entendi por que esse jogador não veio para o futebol brasileiro, tá? O Rivera é um jogador extremamente interessante, né? Desde quando ele nasceu, desde quando ele já atuava, né? Lá na Colômbia, no Cali, já era esse jogador extremamente interessante. Então, veja, tem muita lenha para queimar. Estamos falando de um jogador que marca com uma brutalidade ímpar, né? E é um jogador, não somente isso, é um jogador, meus amigos, tá? Que ele é muito importante, a respeito de tudo que eu falo para vocês aqui, ele pode ser muito importante para o esporte por causa de uma característica. Ele se encaixa, por causa de uma característica que ele tem, né? Ele se encaixa brutalmente, né? Pelo menos em teoria, nesse time do esporte. Se contratado for, de fato, e se ele realmente se adaptar ao novo clube, você pode ter certeza que tem de tudo para ser uma grande contratação, uma das melhores, tá? Talvez em custo-benefício, podemos colocar, inclusive, uma das melhores dentre todos os times da Série A. É isso mesmo? É isso mesmo. Não é muito, não? Não é, não. E eu vou mostrar para você por quê. E vou falar uma série de coisas, e quando eu apontar uma característica aqui vital, você vai entender por que, para mim, ele é um jogador que pode ser, de fato, muito interessante para a equipe do esporte. Vamos lá. Ele foi o titular, ele é um titular absoluto, respeitadíssimo, tá? Capitão do time, né? Do time do Tijuana, que é uma equipe mexicana, né? De baixo ou médio orçamento, a depender da temporada, que fica lá na região de Baja Califórnia. Se destacou mesmo nesse horrível Tubarão, portanto, né? O Tubarão ali do El Gordo Herrera, né, que foi o técnico anterior da equipe, muito ruim, técnico horrível, né, já teve muito famoso no México, mas um técnico para mim extremamente limitado, né, as coisas não funcionavam, e aquele Tijuana não estava nem um pouco bem, estava muito mal, tá, e mesmo naquela equipe, tá, ele conseguia jogar muito bem, um jogador que se destaca numa equipe de baixo rendimento, é de fato um jogador diferenciado, tá? Por quê, gente? Porque quando o time não tá jogando bem, quando o esquema tático não tá funcionando, os jogadores tendem a sumir dentro de campo, tá? O jogador tende, portanto, a não, enfim, não ter o seu jogo potencializado por um esquema tático que não está a funcionar corretamente, entende? Então, veja, a despeito de alguns times possuírem craques e tal, o esquema tático é muito mais relevante, tá? Para fazer com que o jogador, para fazer com que a individualidade dê frutos em campo do que propriamente a própria condição individual do jogador. Em apenas raríssimos casos é que um jogador consegue reverter essa situação por si próprio. Agora, quando o time não está, realmente, não está conseguindo, quando o esquema tático não está dando conta, e a equipe está muito mal, né? Nesses momentos, é comum que os jogadores, né, abaixem a cabeça, tá? Há uma característica no jogador, em alguns jogadores, que fazem com que eles se sobressaiam em situações como essas. Do que eu estou falando? Eu estou falando de algo chamado personalidade, mas não a personalidade como a gente conhece conceitualmente.
eu refiro-me a o que eu chamo de personalidade futebolística. É a capacidade do jogador, dentro de campo, de mostrar uma personalidade brutal, ainda que, fora do campo, ele seja um jogador que abaixa a cabeça para muitas situações, né? Já vimos isso em vários jogadores importantes ou não importantes ao longo da história do futebol, tá? Então, veja, esse jogador de personalidade, ele é aquele cara que ele não vai se abater quando as coisas não funcionarem. Além do que, ele vai sempre tentar resgatar, né? Resgatar o time ali das trevas. Foi, por exemplo, o que fez no Corinthians o Rodrigo Garro, né, quando ele chegou para a equipe de Parque São Jorge aqui em São Paulo, tá? Então, nesse momento de dificuldade, quando as coisas não estão funcionando, né, o jogador de personalidade, ele é vital, tá? Além do que, tem uma outra característica no jogador que ele precisa ter para ele conseguir resgatar a equipe quando ela não estiver muito bem. É esse outro traço que eu vou comentar para vocês daqui a pouco, tá? Bom, é um volante que o Herrera é um está entre os volantes com maior, né, número de desarmes, não somente no futebol mexicano, mas no futebol de toda a CONCACAF, de toda a América, tá? Por volta de 3,6 desarmes por jogo é a média dele, tá? Às vezes aumenta até um pouco essa média aí, né? Parece que terminou até com uma média melhor, tá? Assim, gente, em bola longa, tá? Ele é muito bom. Ele acerta quase todas essas bolas longas, o que também é muito importante, tá? Metade, mais ou menos, ali, das bolas longas que ele tenta, ele acerta. Não é pouca coisa, porque a bola longa, ela também presume, né, que o seu atacante vai continuar atacando espaço, vai se posicionar para recebê-la, e a bola longa tem que acionar o jogador, tem que chegar no jogador, senão é considerado um passe errado. Uma média de 0,5 é muita coisa, e é geralmente o que ele consegue ter nas partidas, tá? É um excelente jogador para bola parada, né? Era a principal opção do Tijuana para esse tipo de jogada, né? Fez muitos gols de pênalti nessa temporada, porque não erra, é muito difícil ele errar um pênalti, tá? É um protetor de primeira linha que sabe jogar, nasceu para ser um volante camisa 5 que protege a primeira linha, tá? Sabe comandar a saída do fundo, apesar de ser um volante camisa 5, ele sabe comandar a saída do fundo do campo e sabe capitanear também as transições ofensivas da equipe, né? Da sua equipe, tá? É um protagonista também, né? Muito protagonista dessa etapa inicial da construção das jogadas, tá? A jogada tende a ter uma construção muito importante quando ela sai lá do fundo, muito bem elaborada, né? Quando essa etapa inicial da construção ela é muito bem feita, facilita tudo, gente, para a etapa intermediária, que é quando os jogadores do meio de campo, o atacante recebe essa bola, levando-a, tentando levá-la ao terço final, tá? Ele é muito bom nessa etapa inicial da construção das jogadas, tá? Também, em alguns momentos, participa também, acaba pisando ali um pouco naquele setor, né, responsável pela construção intermediária das jogadas. E nessas situações também costuma mandar muito bem, tá? Tem bola longa, como eu disse, muito bem direcionada, mas a bola média e a bola também de curta duração dele também não deixam, evidentemente, a desejar. Não bastasse isso, estamos falando de um volante, gente, que é muito circular. Se você encontrar na internet o mapa de calor dele, acho que o SoftScore pode entregar esse número para você, você vai ficar surpreso com o mapa de calor desse jogador, como ele é circular, circula todo aquele espaço no meio de campo, tá? Pisa em todos os lugares, né? Está na área, está no meio de campo, está quase ali no terço final. Então, é realmente um jogador extremamente participativo, combativo ao extremo, extremamente focado, né, nas jogadas da equipe adversária quando ele está sem a bola. Portanto, sem a bola é um jogador tão inteligente sem a bola, como também quando está com ela, tá? Tem uma leitura muito boa enfim, quando a jogada do adversário está se realizando, né? Então, uma leitura muito boa sobre linha de passe, provável jogador da equipe adversária que vai receber esse passe, se antecipa e corta ali, intercepta esse passe, ou seja, frustrando ali a criação de linha de passe da equipe adversária, tá? Ele pressiona muito, tá? Muito, e costuma, assim, dar o bote, na maioria das vezes, bem certeiro. Acho que ele exagera um pouco nessa coisa do bote, toda hora dá o bote, e às vezes, quando a situação não é muito propícia, ele tende a chegar na bola e nem sempre pega a bola, às vezes pega o jogador adversário. Este é um problema que o Herrera precisa aí, na verdade, melhorar, né? O Rivera, né? Precisa melhorar
essa questão que o faz levar muitos cartões amarelos, tá? E aí, evidentemente, deixa a equipe na mão em algumas situações, tá? Mas é um jogador extremamente combativo, tá? Assim, também tem a característica da liderança em campo, tá? É um típico capitão, é um líder da equipe, tá? Um jogador que tende a participar sempre com seus colegas, assim, da orientação sobre os rumos do jogo, tá? Sobre o que está acontecendo ali, sobretudo no setor de meio de campo. É comum, eu vi isso muitas vezes. O Herrera dando bronca nos jogadores para fazer com que eles acordassem em campo. Acorda, meu irmão. Você está jogando bola aqui, é uma partida que está rolando, você está dormindo. Ele é também esse jogador. E ele tende a ser bastante respeitado pelo elenco, né, à medida que ele gera essa confiança. Porque o Herrera, perdão, Herrera é o nome do técnico, ele gosta do Herrera, mas o Rivera é um jogador, né, que não somente dá bronca quando é necessário, mas ele orienta, ele explica e acaba sendo, de fato, uma grande liderança. Marca muito, né, agride muito, tá? Chega sempre ali na bola, ou passa a bola, ou passa o atacante adversário. Acho que, apesar de exagerar em alguns pontos, estes são alguns dos seus pontos fortes, como a bola longa de muita qualidade, a bola parada, escanteio, cobrança de falta que é soberba. Acho que são alguns dos pontos fortes do Herrera, além dessa movimentação circular que ele tem, né, ocupando todo o espaço do meio de campo, tá? Eu acho que essa questão do nervosismo dele, nervosismo não, essa situação de chegar um pouco atrasado é algo que ele precisa melhorar, tá? O desarme dele é muito bom, mas muitas vezes ele quer desarmar o adversário de parte do seu corpo, né? E aí nisso ele precisa, evidentemente, melhorar, tá? É um jogador muito forte que tende a vencer a maior parte dos duelos, tá? Quando você vai para pé de ferro, dificilmente alguém ganha um pé de ferro com o Herrera. Então, veja, gente, esse jogador, na minha opinião, ele se encaixa muito no esporte, mas eu prometi que havia mais uma característica que para mim seria definitiva, que explicaria por que o esporte deve mesmo contratar o Christian Rivera. Eu estou falando do quê? Eu estou falando, gente, do seguinte: o esporte subiu agora. A questão da grana não é muito fácil, né? A partir de agosto é que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para a equipe do esporte. Não é simples para o esporte buscar jogadores no mercado, tá? Então, precisa buscar jogadores, o esporte precisa montar uma equipe que seja competitiva, tá? Muito competitiva, ok? E para isso, o esporte precisa, sobretudo, ao buscar os seus perfis, buscar jogadores que encorpam time, tá? Que dão corpo para o time. E este é o caso do Rivera. É o jogador que encorpa a equipe, tá? E esse tipo de atleta é justamente o tipo de atleta que o Leão da Ilha precisa buscar no mercado. Nesse sentido, eu acho que, em teoria, se de fato ele chegar para a equipe do esporte, eu diria para vocês que, em teoria, é um baita reforço, tá? Mas é um baita reforço, né? Um reforço aí que, em termos de custo-benefício, pode ser um dos melhores do esporte aí nas últimas temporadas e pode também, por que não, ser um dos melhores dentre as equipes da Série A. Parece que eu estou exagerando, você não sabe de nada, meu irmão. Você não sabe como esse jogador, ele veste a camisa, tá? Ele veste e empolga torcedor, tá? Você vai ficar empolgado e depois de algum tempo você vai vir aqui no canal e falar: Josa, você tinha razão naquilo que você falava. E o cara encanta mesmo a massa aqui do Leão da Ilha. Pode anotar e depois me cobre isso sobre, né, o Christian Rivera. Tá bom, gente? É isso, como eu disse, se você gostou da análise, tiver condição para isso e puder, envie um Pix para dar uma força aqui para o trabalho. De qualquer maneira, compartilhe o vídeo, mande para outros torcedores do Leão, tá? Deixa o comentário, deixa a crítica e faça a sugestão também aí. Muito obrigado. Josa, eu não escrevo porque você não fala muito do esporte. Inscreva-se e peça vídeos, que aí eu vou dar a atenção que vocês merecem, tá bom, gente? Muito obrigado por tudo. É isso. Forte abraço.